iniciemos o mais rapidamente possível o requerimento de convocação do Braga Neto, não é, pelo seu envolvimento no enfrentamento à pandemia e pelas ordens que, em nome do governo, emanou do Palácio do Planalto ao Ministério da Saúde, onde essas coisas verdadeiramente todas aconteceram. Nós nos aproximamos de um recesso. Eu sempre fui contra a suspensão dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, porque nenhuma outra Comissão Parlamentar de Inquérito, ao longo da história deste Parlamento, teve com a sociedade uma interação tão direta e colheu um apoio popular nunca visto como este que essa comissão colhe agora, expressada em todas as pesquisas de opinião pública. Não é? O senhor Braga Neto, ele faz ameaças diuturnas, com retrocessos, com golpes, desfazendo a própria essência dos golpes. Nós já tivemos golpes no Brasil, rupturas institucionais, mas nós nunca tivemos um golpe como este que está sendo ameaçado na defesa de um governo corrupto e impopular, de acordo com o entendimento da população brasileira. Então, nós temos sim, eu queria cumprimentar a todos que aqui falaram sobre isso, nós temos sim que fazer essas convocações, porque essa investigação precisa avançar da forma que for necessário avançar. E a presença nesta comissão do ministro Braga Neto é fundamental para que muitos desses aspectos possam verdadeiramente se esclarecer. Nós estamos investigando a Precisa, especificamente, como falou o senador Randolfo Rodrigues, o Maximiano, que é o proprietário da Precisa, não é? É ele o investigado e não foi considerado investigado, é bom que se diga, em função de decisão dessa comissão parlamentar de inquérito, não. Não, ele começou a ser investigado 4 meses depois dos fatos, pela Polícia Federal, e 2 dias depois, esta investigação da Polícia Federal, consequentemente, obrigou o Supremo Tribunal Federal a conceder habeas corpus, dando direito para que aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito ele calasse como investigado. A decisão do Supremo Tribunal Federal com relação à depoente de hoje no sentido de que ela é testemunha e não pode, evidentemente, falar sobre nada que a autoincrimine, mas deverá falar, e o Supremo Tribunal Federal aclarou o entendimento com relação aos depoimentos colhidos de testemunha. Ela deverá falar sobre tudo que eventualmente não a incrimine. Por isso que nós estamos aqui. Muita coisa tem acontecido com relação à Precisa, que parece ter muito poder, porque nós estivemos no Supremo Tribunal Federal, deixa eu só lembrar, senador Randolph, conversando com o presidente do Supremo Tribunal Federal, porque, através da sua defesa, o Maximiano tinha entrado com um pedido de habeas corpus diretamente no gabinete de um ministro do Supremo Tribunal Federal, burlando o sorteio eletrônico da Suprema Corte. Nós advertimos o presidente fez gestões junto ao ministro, e o ministro, no mesmo dia em que nós estivemos lá, decidiu contrariamente e mandou que fosse distribuído, a partir do sorteio eletrônico, este processo. E, estranhamente, a defesa do Maximiano pedia na oportunidade, senador Fernando, senador Eduardo Braga, que os benefícios concedidos ao Élcio Franco fossem estendidos ao Maximiano, ou seja, de não comparecer e de ficar calado aqui nessa comissão parlamentar de inquérito. Veio na sequência o fato de que a investigação da polícia possibilitou a concessão do habeas corpus, em função da composição do que se caracteriza para a concessão desses habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal. E nós temos agora a oportunidade de ouvir a Emanuela
Medrades na condição de testemunha. Nós não vamos fazer nenhuma pergunta para embaraçá-la. Não, não é esse o propósito dessa comissão parlamentar de inquérito. Ela é uma técnica, e como técnica, nós queremos ouvi-la, não sobre aspectos que a incriminem. Não, definitivamente. Não é esse o nosso papel. E até compreendemos a preocupação e o cuidado do Supremo Tribunal Federal com isso. Nós queremos investigar, esclarecer, mas nós não queremos expor ninguém à sociedade, à opinião pública. Nós queremos que as pessoas contribuam, né? E não queremos que as pessoas se autoincriminem ou assumam responsabilidade em função da responsabilidade que outros deveriam assumir. É por isso que não temos absolutamente nenhuma preocupação. E vamos fazer algumas perguntas. Federal, Vossa Excelência sabe da consideração que todos nós lhe temos aqui nessa comissão parlamentar de inquérito. Nós conversamos com o presidente do Supremo Tribunal Federal, que falou na oportunidade com o ministro, que decidiu sobre o fato no mesmo dia, exatamente sobre esse pedido da extensão dos benefícios concedidos ao Elcio, que acabei de referir aqui. E citei esse fato porque, e não estou desdenhando da defesa, muito pelo contrário, eu estou estranhando o porquê dessas coisas acontecerem em função de impedimentos óbvios para que o Maximiano não esclareça esses fatos que se avolumam a cada dia, porque na medida em que nós vamos aprofundando a investigação, nós vamos tendo acesso a coisas horrorosas, sob qualquer ponto de vista. Essa é uma negociação única na República. Nunca se fez uma negociação dessa ordem. A fala de Vossa Excelência é cristalina como água, relator. Fosse assim, é muito fácil. Eu posso, em qualquer processo, escolher relator. Sempre tem um processo lá, de alguma forma, conexo com o meu pleito, e, obviamente, com isso, eu escolheria o relator dentre os inúmeros doutos ministros do Supremo Tribunal Federal. A utilização da Polícia Federal, infelizmente, que é uma utilização indevida, não da instituição. Eu já fui ministro da Justiça, não é? Conheço a Polícia Federal, o que ela significa para os brasileiros, e sempre contrariei que qualquer propósito pudesse ser feito com relação à sua utilização política. Nós estamos vivendo no Brasil dias difíceis, complexos. O presidente da República fez a substituição dos comandantes militares e do ministro da Defesa contra o não aparelhamento que os ministros anteriores não possibilitaram. E que, a partir daquelas nomeações, né, eles teriam aparelhamento e eles seriam utilizados nesse aparelhamento das Forças Armadas. Isso é incompatível com qualquer Estado democrático de direito, com qualquer democracia. Foi longa, dura a luta para que nós recriássemos o Ministério da Defesa e nomeássemos civis para ocupar o Ministério da Defesa. A ida do Braga Neto para o Ministério da Defesa, do ponto de vista institucional, da democracia, da qualidade que ela precisa ter, já é um enorme retrocesso. Já vem na contramão dos avanços que esse Congresso Nacional possibilitou. É disso que nós estamos tratando. Por isso, presidente, eu considero que a aprovação desse requerimento de convocação do atual ministro da Defesa, mas não na condição de ministro da Defesa, na condição de ex-chefe da Casa Civil do governo federal e de pessoas que faziam a relação do Palácio do Planalto com o Ministério da Saúde, especificamente, para que aqui ele venha esclarecer o que foi que de verdade aconteceu nesses bastidores do enfrentamento à pandemia. Nós não queremos incriminar ninguém, mas nós estamos naquela dificílima situação. Ora, se nós estamos investigando corrupção no Ministério da Saúde, se nós estamos investigando negociações espúrias para aquisição de atravessadores ou de lobistas de vacina, enquanto o governo fechava as portas para aquisição de vacinas da Pfizer, do Butantan, da OMS, nós temos que esclarecer tudo isso. Se os culpados são civis ou são militares, do ponto de vista da investigação, não importa.
Não importa, isso é irrelevante. O relevante é que essas coisas todas sejam esclarecidas definitivamente e que as respostas possam ser dadas aos brasileiros, sobretudo aos familiares desses quase mais de 534.311 mortes que aconteceram no nosso país. Nós temos a obrigação constitucional de investigar, nós vamos investigar, haja o que houver. Nós não vamos nos intimidar. Essas ameaças não cumprirão papel nenhum, absolutamente nenhum. Mas os brasileiros, no prazo de funcionamento dessa comissão parlamentar de inquérito, terão todas as respostas que precisam ter. Eu passo as perguntas, presidente.